Olá! Nessa aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre reações químicas. O que é uma reação química? A reação química é um processo que transforma uma ou mais substâncias, chamadas de reagentes, em outras substâncias, chamadas de produto. Uma substância química transforma substâncias em outras substâncias, em novas substâncias. A partir dessas substâncias, elas se utilizam dessas substâncias para transformar em novas substâncias. Um exemplo de reação química é a combustão do etanol. Estudando a queima do etanol, que é o álcool comum, os químicos puderam identificar as substâncias presentes nos estados inicial e no estado final. Para haver a combustão do etanol, é necessária a presença do gás oxigênio. Ambas as substâncias se transformam durante a combustão em duas novas substâncias, água e gás carbônico, também chamado de dióxido de carbônico. É o gás que forma as bolhas nos refrigerantes. Então, abaixo vocês veem a equação. Nós temos o etanol reagindo com o gás oxigênio e produzindo gás carbônico e água. Na primeira etapa, nós temos aí, na primeira parte, primeiro lado, à sua esquerda, nós temos o etanol e o gás oxigênio reagindo, porque eles são reagentes. Essas são as substâncias iniciais. Quando elas reagem, elas vão se transformar em novas substâncias, que são os produtores, né? Que são os produtos, na verdade, que são o gás carbônico e a água. Ou seja, o estado final é diferente do estado inicial. Reagentes e produtos. As substâncias que participam da reação química, elas são chamadas de produtos ou reagentes na equação química. Quem são os reagentes? Os reagentes são as substâncias que estão no início de toda a reação, e são aquelas que irão reagir e sofrer a transformação. E os produtos são aqueles que são os resultados da reação, dos reagentes. O exemplo disso, nós podemos ver aí duas moléculas de gás hidrogênio que se juntam com uma molécula de gás oxigênio e vão formar duas moléculas de água. Observe no exemplo aí H2H2, que são duas moléculas de gás hidrogênio, vai reagir com duas moléculas de gás oxigênio e juntas vão produzir duas moléculas de água. Então, do lado esquerdo você tem os reagentes que reagem e do outro lado nós temos o produto, né? A junção destas moléculas, a junção desses dois átomos formando essa molécula é o que nós chamamos de produto. A lei das conservações das massas, também chamada de Lei de Lavoisier, ela foi elaborada em 1774 pelo próprio cientista francês chamado Antoine Laurent Lavoisier, considerado um dos pais da química. Os estudos experimentais realizados por Lavoisier levaram-no a concluir que numa reação química que se processa num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Aí nós temos o exemplo, a molécula de água, ela tem 18 gramas. A molécula de água é o nosso reagente. Aí nós iremos decompor essa molécula de água. E ao decompor a molécula de água, nós temos o hidrogênio, com 2 gramas, e o oxigênio, com 16 gramas. Estes são os meus produtos. E se, ao somarmos a soma dos produtos, nós teremos aí o mesmo valor dos reagentes, que é 18. No exemplo abaixo, nós temos a formação do gás carbônico. O gás carbônico, ele é resultado, aí ó, o gás carbônico é resultado da reação do grafite com o oxigênio. O grafite, nós temos aí 3 gramas, né, mais um ponto de interrogação, porque ainda eu não sei, mas eu sei que o meu produto final, que é o gás carbônico, ele tem 11 gramas. Então, qual? Pergunta. Resultado, resposta, 8 gramas. Então,
a soma dos produtos finais, né, é igual à soma dos reagentes, que dá 11. Aqui nós temos um novo exemplo, nós temos o mercúrio metálico reagindo com o oxigênio e tendo como produto o óxido de mercúrio. Nós temos os seguintes valores nos reagentes. O mercúrio metálico, 105 gramas. O oxigênio, 8 gramas. E o óxido de mercúrio, que é o meu produto, pergunta, né? A resposta, qual seria? A resposta seria 105, né? 108,5 gramas, porque a soma dos produtos é igual à soma dos meus reagentes. No segundo exemplo, eu tenho a molécula de água sendo decomposta. Eu tenho 9 gramas meus reagentes. A molécula de água sendo decomposta, originando esses produtos. Eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Eu tenho o valor do oxigênio, que é 8 gramas. E qual é o valor do hidrogênio? O valor do meu hidrogênio vai ser 1, porque 8 mais 1 é igual a 9. Nós temos aí o calcário, originando agora cal virgem e gás carbônico. Eu tenho o valor do cal virgem, que é 56 gramas, e tenho o valor do gás carbônico, que é 44 gramas. Mas não sei o valor do meu reagente, que é o calcário. Então, para isso, eu vou fazer uma soma para ter o resultado ali do meu reagente. Só lembrando uma lei de uma frase célebre de Lavoisier, que dizia que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia ela não é criada e nem pode ser destruída, apenas ela se transforma, né, dentro do sistema. Olha aí os resultados finais: 108,5, 1 grama de hidrogênio e 100 gramas de calcário. A lei das proporções constantes, elaborada por um também francês chamado Proust, ele dizia que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção. Por mais que a quantidade aumentasse, as substâncias mais simples, elas estariam dentro dessa substância na mesma proporção. Um exemplo aí, nós temos a formação do metano. Para formar o metano, eu tenho o hidrogênio reagindo com o gás carbônico. Eu tenho hidrogênio, né, 2 gramas de hidrogênio, reagindo com 6 gramas de gás carbônico e originando o metano em 8 gramas. Perceba novamente aí os reagentes e os produtos. Só que nós devemos observar agora as proporções nestes valores. Perceba que eu tenho 2 gramas de hidrogênio. Então eu tenho, em comparação ao carbono, eu tenho o triplo, eu tenho 3 vezes mais gás carbônico do que o gás hidrogênio. E em comparação ao o metano e o hidrogênio, existe uma proporção de 4 vezes mais, ou quádruplo, né? Então, em comparação ao gás carbônico e o hidrogênio, eu tenho um aumento de 3 vezes mais, eu tenho o triplo, 3 vezes 2 igual a 6. E em comparação o hidrogênio e o metano, eu tenho um valor aumentado em 4 vezes mais. 4 vezes 2 igual a 8. Essa proporção ela é seguida mesmo quando as quantidades se aumentam, né, dentro dessa substância. Veja a experiência número 2. É o mesmo metano. Agora iremos aumentar apenas as gramas dessa substância. Perceba que o hidrogênio reage novamente com o carbono, só que agora com medidas diferentes. Agora eu tenho 4 gramas de hidrogênio. Se a proporção entre hidrogênio e carbono é de 3 vezes mais, olha só, hidrogênio eu tenho 4, então eu tenho que ter o triplo de gás carbônico. Então se eu tenho que ter o triplo, então é 12, né? Porque 4 vezes 3 é igual a 12.
E em relação ao metano, o hidrogênio em relação ao metano, eu já sei que existe uma proporção de 4 vezes mais, o quádruplo, né? Então 4 vezes 4 é 16. Então esta foi uma das leis que Prost ele elaborou fazendo o experimento, se apropriando de algumas ideias já, das ideias lançadas já por Lavoisier.